Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa comunicação. Meu nome é Wilson, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual de Londrina, aqui no estado do Paraná. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre essa minha pesquisa. Eu coloquei o título, Novas Perspectivas sobre a História da Colônia Neudanzig a partir de documentos inéditos, 1931 a 1935. Então esse é um pequeno recorte, do que eu venho pesquisando aí para a minha dissertação do mestrado. Mas, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Agradecer imensamente também à CAPES pelo financiamento dessa pesquisa e também ao meu orientador, professor Dr. Wander de Lara Proença, por estar aí junto comigo nessa caminhada. Então, sem mais delongas, a gente infelizmente não tem muito tempo disponível para a apresentação. Eu já vou partir aqui direto para o que interessa, Bom, antes de começar a falar sobre o tema da pesquisa em si, eu acho que é interessante a gente se localizar geograficamente aqui, qual que é o recorte espacial que a gente está utilizando para essa pesquisa. Então, eu gostaria de destacar esse mapa aqui, a demarcação das terras da Companhia de Terras Norte do Paraná. Esse mapa é de 1930. A gente pode observar, destacado aqui em amarelo, um recorte, na realidade, desse mapa. Destacado aqui em amarelo, a gente tem o estado do Paraná, mais para cima aqui o estado de São Paulo, e aqui demarcado dentro do território do estado do Paraná, a gente tem, em laranja aqui, as terras que a Companhia de Terras Norte do Paraná adquiriu. Mas o que seria então a Companhia de Terras Norte do Paraná? Brevemente explicando, a companhia ela foi uma empresa privada de capital britânico, que exerceu aí sua função até meados da década de 40 e posteriormente ela foi vendida para um grupo de investidores brasileiros, passou a se chamar Companhia Melhoramentos Norte Paraná e existe até os dias atuais. Mas com o nome Companhia de Terras Norte Paraná, ela se encerrou ali no início da década de 40. Então, a companhia foi uma empresa dedicada a repartir em lotes esse espaço que foi adquirido, para a formação também de cidades, pequenas cidades. Nessa região, a gente vai observar nas próximas imagens, vai ficar bem claro o esquema que eles utilizaram para fazer essa separação, e eles vendiam então esses lotes de terras para pessoas tanto de dentro do Brasil, de outros estados ou de outras localidades, quanto também para imigrantes, sobretudo alemães, italianos, japoneses e por aí vai. Nessa próxima imagem aqui a gente pode ter uma noção maior do território que foi adquirido pela Companhia de Terras Norte Paraná. Aqui, mais uma vez, o recorte em laranja. A imagem que eu mostrava para vocês há pouco é a legenda aqui que aparece embaixo. Então, aqui a gente pode observar melhor o tamanho da região que foi adquirida. E mais especificamente, o espaço que eu vou trabalhar dentro dessa pesquisa, o recorte geográfico, está inserido aqui onde está destacado em vermelho, aqui essa região aqui, então, que fica localizada os municípios de Londrina, de Cambé e de Rolândia. Anteriormente, Cambé se chamava Nova Danzig, e a partir, então, ali do começo da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a troca do nome por conta da associação do antigo nome com os países do eixo. Mais uma vez ressaltando, essa parte aqui é o que a gente vai estar tratando e eu mostro ela para vocês aqui nessa próxima imagem. A gente pode ver aqui o eixo Londrina, Cambé, Rolândia, a princípio aqui Nova Danzig, Então a gente pode observar esses três vilarejos ainda bem pequenos, Aqui nessa imagem é muito interessante, nessa planta, a gente pode perceber a divisão de lotes que era feita pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Essa planta ela já é 5 anos mais tarde do que aquele mapa anterior. E aqui a gente já tem diversas divisões dos lotes rurais, da área zona rural. Eu coloquei aqui por via de comparação também um print atual, para a gente poder perceber o tamanho que Londrina se expandiu, praticamente conurbado aqui com Cambé. E aqui também a cidade de Rolândia. Mais uma vez, por via de comparação, a gente pode observar aqui, toda essa área aqui se tornou, então, a área urbana de Londrina, toda essa parte que era a zona rural. Então, é muito interessante a gente já ter essa localização para poder introduzir a questão central da pesquisa, para eu poder falar para vocês exatamente sobre qual que é o objeto dessa pesquisa. Pois bem, então agora a gente pode introduzir o tema da pesquisa em si. E eu gostaria de falar, então, primeiramente, que percebe-se uma disparidade
nos diferentes recortes geográficos, nas pesquisas que estão inseridas, né, no âmbito da história regional, mais especificamente nessas 3 cidades que eu já mencionei anteriormente para vocês, Londrina, Rolândia e Cambé. A gente pode ver que existe uma diferença numérica de pesquisas que são voltadas, né, para a história da cidade de Londrina, um número considerável também para a cidade de Rolândia e um número quase que inexistente para a cidade de Cambé. Então, é possível perceber essa disparidade a partir de alguns levantamentos. E a grande questão nisso tudo é que a ausência de investigações, né, realizadas por pesquisadores da academia, elas podem acabar perpetuando ali narrativas produzidas por memorialistas, ou seja, aquelas narrativas de fora da academia, de pessoas que produzem a determinada história sem tal rigor teórico-metodológico, por exemplo. Então, só para contextualizar melhor, essas pesquisas que eu tenho mencionado são pesquisas ligadas a monografias, a dissertações de mestrado, tese de doutorado, enfim, tudo que está inserido nesse ambiente acadêmico. E falando dessas produções de cunho memorialistas que acabam tomando, né, o local quando não se tem muitas pesquisas acadêmicas sobre a história de determinado local, muitas vezes essas produções elas eram encomendadas por famílias da elite local. Isso aconteceu muito na região e essa abordagem ela acaba sendo extremamente excludente e silencia outras narrativas existentes também que participaram da construção dessa região. Muitas vezes essas produções elas vão acabar ali se firmando, né, como uma espécie de história oficial, já que a gente não tem uma contraposição muitas vezes para essa narrativa, né? Não tem essa problematização desses processos históricos. Então é muito interessante que exista. E quando a gente não tem, como é o caso, por exemplo, que eu estudo aqui da cidade de Cambé, a gente acaba observando essa tomada da escrita da história de determinado município pelos memorialistas, né? Bom, mas para entender então sobre a formação da cidade de Cambé, antes, né, Nova Danzig, é preciso recortar mais ainda o espaço geográfico, né, para focar especificamente nessa localidade aqui, que é a colônia Neudanzig. Então, a gente tem esses 2 recortes de plantas aqui, uma de 32 e uma de 35. Aqui a gente pode ver ainda bem tímido, né, porque as primeiras famílias chegaram, né, da cidade livre de Danzig, então eram imigrantes danziguenses que se estabeleceram nessa região. Aqui a gente vê ainda poucos lotes e alguns anos depois já bem abundante essa área aqui. Aqui a gente pode perceber que ainda nem havia o núcleo urbano formado, né? Então 3 anos depois a gente já tem, né, aqui a zona urbana já formada e com o nome até de Nova Danzig. Então sabe-se que o nome da cidade ela foi em homenagem à colônia que surgiu primeiro, né? Então a colônia era Neudanzig no alemão e a cidade acabou sendo batizada com o mesmo nome, só que né, traduzido para o português. Pois bem, então sabendo disso, né, sabendo que dessa colônia, da localidade dessa colônia, a gente pode partir então já para as questões centrais, dos objetivos centrais dessa pesquisa. Então, a ideia é justamente apresentar, né, novas perspectivas a respeito da história do município de Cambé, a partir então, né, do surgimento, da construção da colônia Neudanzig, através de documentos, né, da revisão de documentos tidos como inéditos até o presente momento. São documentos lá do comecinho da década de 30, o mais antigo, salvo engano, é de 1930, 1931, comecinho de 1931, que é justamente onde está tendo ali aquela negociação inicial para os imigrantes da cidade livre de Danzig se deslocarem para o norte do Paraná e se estabelecerem então na colônia Neudanzig. Então esses documentos eles estão sendo estudados, né, visando a desconstrução dessa história oficial que é proposta, né, como eu falei, pela produção de cunho memorialista. Então a ideia aqui é justamente buscar essas novas fontes, essas fontes que ainda não foram estudadas, e através de uma pesquisa acadêmica, através de uma pesquisa que preza pelo rigor teórico-metodológico, enfim, desconstruir então essa história oficial que acaba sendo excludente e mostrar outras perspectivas sobre esse mesmo tema, né? Então, o objetivo central da pesquisa seria esse. E para isso, a metodologia que a gente está utilizando, então,
parte a princípio, né, do cruzamento entre as fontes de origem memorialista. Então a gente tem livros, tem cadernos de memória, enfim, até outras formas também de se expressar esse memorialismo, que são através das praças públicas, monumentos, nomes de ruas, e, né, cruzar essas fontes com as fontes de origem acadêmica, ou seja, as produções historiográficas existentes e a documentação inédita que está armazenada, foi encontrada, né, no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina. Essa produção historiográfica, né, trata-se então justamente desses trabalhos acadêmicos que eu mencionei lá no começo da apresentação. Então eles também estão sendo levantados, né, as monografias, dissertações e teses sobre a história, né, desses municípios, no caso de Londrina, Cambé e Rolândia, para a gente poder fazer a comparação do número de produções existentes, né? Além disso, essas fontes elas estão sendo catalogadas, né, sobretudo aquelas que estão localizadas no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, né, a coleção inédita. Ela não estava organizada em ordem cronológica, enfim, então ela está passando por esse tratamento de organização, de catalogação. Aqui eu coloquei um exemplo, né, que a gente está utilizando para fazer essa descrição do documento. E, além disso, tem também a questão de que a grande parte desses documentos estão, né, os originais estão ali escritos, né, em alemão. Então, eles foram transcritos e traduzidos para que a gente possa entender o conteúdo dessa documentação e poder, então, né, utilizá-lo da melhor forma. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Tem esse exemplo, na verdade, que é um dos mais interessantes que a gente tem nessa coleção, que é justamente um dossiê que foi construído, né, em parceria com os colonos da colônia Neudanzig e o diretor da colônia Holland. Esse dossiê ele engloba ali diversas questões, mas principalmente uma questão que foi a crise econômica que se desencadeou dentro da colônia por conta de um golpe que supostamente, né, esses colonos sofreram. Pouco tempo depois desse dossiê, a colônia já não foi mais para frente e acabaram, né, a maioria das famílias se dissiparam para outras localidades. Então a gente tem aí esse exemplar, só para mostrar brevemente. Ele tem 6 páginas, mas eu coloquei somente a primeira e a última. E ele tem também alguns anexos, né, que são os relatos dos próprios colonos, escrevendo ali à mão a maneira com que eles sofreram, né, a quantidade de prejuízo que eles tomaram, enfim, todas as dificuldades que eles estavam passando por conta, né, desse golpe que supostamente eles sofreram. Então, já para finalizar, caminhando para finalizar a apresentação, existem algumas questões que a gente está procurando responder dentro dessa pesquisa, que são as seguintes, né? Como a documentação sobre a colônia Neudanzig foi parar nos pertences do Oswald Nixdorf, né, dentro do fundo Oswald Nixdorf, que fica lá no NDPH, no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica. O Oswald Nixdorf, como eu já mencionei, ele foi, né, o responsável por juntar esse dossiê, escrever esse dossiê. A outra questão é se houve algum tipo de interação entre esses imigrantes estabelecidos em Neudanzig e os colonos estabelecidos na colônia Holland. E a última é também se existe um motivo para o silenciamento da memória dos danziguenses no município, né? Essas são alguns exemplos de questões que a gente está tentando trabalhar, mas em resumo essa vai ser a estrutura da pesquisa. Então, no primeiro momento a gente vai apresentar esse levantamento das pesquisas, né, ou melhor, da ausência de pesquisas, né, no município de Cambé, e de que maneira que o memorialismo, as produções memorialistas acabam tomando as rédeas, né, da escrita da história da cidade, quando você não tem uma história para contrapor, para problematizar essa narrativa. E, por fim, para finalizar, né, o texto vai ser inserido, então, um capítulo específico para trabalhar com esses documentos, né, com essa documentação inédita, que é justamente apresentar as questões de uma outra perspectiva, né, verificar uma outra perspectiva sobre o surgimento e a queda da colônia Neudanzig, para que a gente tenha, né, além daquilo que é considerado como a história oficial do município, uma outra perspectiva, uma outra narrativa, né, para vermos então de outra forma, né, a construção dessa história. Enfim, eu acredito que seja isso. Infelizmente, como eu já falei, a gente tem pouco tempo aqui para poder apresentar. Espero que tenha dado para fazer um resumo bem didático aqui do que tem sido pesquisado. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês, agradeço mais uma vez também pela oportunidade que a comissão organizadora do evento
me deu de estar aqui compartilhando com vocês essa pesquisa. Agradeço mais uma vez também a CAPES pelo financiamento. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.